dia a todos. Tudo bem com você? Sim? Glória a Deus. Obrigado aos meninos do louvor, Deus abençoe. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã para poder adorar o nome do Senhor, tá certo? Você que nos visita pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, Deus te abençoe. Prazer enorme poder te acolher nessa manhã. Que o Senhor fale com você, que o Senhor ministre na tua vida. Amém? A igreja segue caminhando porque o Senhor da igreja é Jesus. Amém? Domingo passado nós tivemos aqui a presença do pastor John, a pastora Ângela, os pastores que são nossos pastores lá no ministério do Doral. Eles são pastores do ministério em espanhol, apesar que a pastora Suzete fala português, porém ela e o pastor Marcos são pastores do ministério Vida com Vida no espanhol lá no Doral, tá certo? Então o que eu quero falar para você, que seja eu, seja ela, seja o pastor Márcio, seja um dos irmãos, nós somos uma família, tá certo? Nós somos servos desse ministério, tá certo? Então fica firme e seguimos caminhando, tá bom? Quantos desejam nessa manhã ouvir a palavra do Senhor? Eu também preciso ouvir a palavra do Senhor. Quantos nessa semana escutaram más notícias? Então é necessário nós escutarmos a boa notícia, não é? Porque se o nosso coração ficar cheio da má notícia, nós acabamos multiplicando isso daí. Mas quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor traz uma semente poderosa no nosso coração, essa semente é aquele pão que alimentou Elias, 40 dias e 40 noites. Às vezes você recebe uma palavra no meio de uma luta, no meio de uma adversidade, aquela palavra é o alimento que você precisava para seguir caminhando. Não é assim? Tá certo? E nessa manhã eu quero falar sobre chamados para a liberdade. Nesse ano nós temos recebido o desafio, né, de ser chamados para fazer a diferença nessa geração. Você foi chamado para fazer a diferença no meio da pandemia. É para fazer diferente, não é para fazer igual como todos fazem. Esfriou, o irmão esfriou, o que eu vou fazer? É para fazer diferente, é para ajudar o irmão a estar animado. O afastamento de 6 pés, às vezes se tornou 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos de afastamento. Por quê? Por causa da pandemia. É para fazer, fala comigo, é para fazer diferente. Nós somos luz e sal da terra. Não devemos nos amoldar ao sistema, não devemos nos amoldar àquilo que é apresentado. Porque dentro de você tem capacidade sobrenatural para vencer todos esses obstáculos. Desde que a igreja foi estabelecida, ela passa por dificuldades, ela passa por lutas, ela passa por situações complicadas. E a questão é que a igreja não é esse lugar físico, a igreja é você, a igreja sou eu, tá certo? Então, falando disso, como eu posso viver livre? Como eu posso desfrutar da verdadeira liberdade que Deus tem para mim? Tem o verso base que está em João 8,36, que fala assim: se. O que é essa palavrinha se? Uma condicional que vai determinar o resto da promessa. Antes de cada promessa, tem uma condicional. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra liberdade é uma das palavras mais difíceis de conceituar. Nem sempre conseguimos entender exatamente o seu significado. A verdade é que não alcançamos a liberdade buscando liberdade, mas sim alcançamos liberdade quando conhecemos a verdade. Existem conceitos humanos de liberdade. Achamos que liberdade é fazer o que eu quero. Sou livre quando eu faço o que eu quero.
A verdade é que isso é uma prisão. Quando eu faço aquilo que eu quero, eu acabo me aprisionando a muita coisa. Achamos que liberdade é somente ser bem-sucedido. Quando eu tiver uma condição financeira bem-sucedida, quando eu tiver dinheiro para comprar tudo aquilo que eu quero, eu sou livre. Será? Às vezes nós compramos a casa do sonho e nos tornamos escravos daquela casa. Porque aí quem chama você para o trabalho, você é obrigado a dizer, é livre ou é escravo? Nós precisamos entender essas coisas. Deus nos chamou para sermos um povo livre em quem? Nele. Achamos que liberdade é poder ter tudo o que eu quero. Quando eu tiver tudo o que eu quero, eu vou ser uma pessoa livre. Será? Não conseguiremos ser 100% felizes se não formos 100% livres. A verdade, ela se tornou uma pessoa. João 14,6, vocês não têm esse verso, fala assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não passar por mim. A verdade precisa se tornar uma pessoa. A verdade precisa se tornar Henry. A verdade precisa se tornar Lai. A verdade precisa se tornar uma pessoa, Marciano. É o conhecimento da verdade que nos fará um povo livre. Esse texto que eu li para vocês, ele tem um contexto. Então vamos ler o contexto para poder entender e aplicar exatamente o que a palavra de Deus nos ensina, porque muitas vezes nós usamos um texto fora do contexto para trazer um pretexto para a nossa realidade. Se verdadeiramente eu sou livre, Cristo me fez livre. Sim, Cristo te fez livre. Mas como é que Ele te fez livre? Uma vez que você foi livre por Cristo Jesus, agora você precisa aprender a como se comportar dentro dessa liberdade que Deus te chamou. Porque muitas vezes Cristo nos liberta e eu me aprisiono. É verdade ou não é? E eu uso esse texto para falar assim, mas Jesus já me fez livre. Sim, mas você precisa aprender a andar como, de certa maneira, que você não se aprisione mais, você mesmo. E nem eu mesmo me enrede com cadeias ou com amarras que na vida elas aparecem. E eu quero tratar disso nessa manhã. Porque nós temos uma promessa de liberdade, mas nós precisamos aprender a como andar nesse caminho. O contexto está em João, capítulo 8, verso 31, que começa assim. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha, tem que permanecer como? Firme, alicerçado, estruturado na palavra de Deus. Verdadeiramente serão meus discípulos. E o conhecimento da verdade fará você livre. E eles responderam, olha só a conversa, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus responde essa pergunta. Respondeu Jesus, ou Jesus respondeu, digo a verdade a vocês. Por que Jesus está falando assim? Digo a verdade a vocês. Porque eles estavam presos a uma mentira. Digo a verdade a vocês. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus respondendo, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do meu pai, e vocês o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que eu vi de Deus. Abraão não agiu. O que está escrito aí? Abraão não agiu assim.
Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus, disse Jesus. Se Deus fosse pai, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Vamos orar? Fala assim: Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é libertadora. O conhecimento dela rompe na minha vida toda a prisão. E eu peço que nessa manhã isso aconteça na minha vida. Na minha vida, em nome de Jesus. Vamos entender o contexto? Isso tem um contexto, não tem? Esse contexto é que mais uma vez Israel estava como? Preso. Deus libertava o povo e falava assim: para vocês não se tornarem presos novamente, cativos novamente, vocês precisam se submeter à minha vontade. Eles caminhavam um pouco com Deus e voltavam a se afastar de Deus. A maior prisão, isso você deve escrever, eu acho. A maior prisão é viver longe de Deus. Esse é o maior cativeiro que o homem enfrenta na vida. E o povo de Israel se afastava de Deus e automaticamente era exposto ao inimigo. Quando você se afasta de Deus, quando eu me afasto de Deus, eu me exponho às astutas ciladas do inimigo. Quando eu tiro a proteção da igreja na minha vida. Ei, presta atenção. Quando eu tiro a proteção da igreja na minha vida, eu fico exposto aos ataques do inimigo. Mas eu não sou igreja? Sim. Você é igreja, mas não é sozinho. Você é a igreja que faz parte, você é um membro que faz parte de um corpo. Palavra de reino. Palavra que Jesus ensinava. E eles esperavam mais uma vez um libertador. Como Deus enviou Moisés, como Deus enviou os juízes, como Deus enviou tantos profetas, né? Mais uma vez eles estavam cativos, agora debaixo do Império Romano, e mais uma vez eles esperavam um libertador humano ou político que os viesse libertar. Jesus propõe uma liberdade espiritual, uma libertação espiritual. E eles não entendiam isso. Por quê? Por causa do orgulho e da dureza do coração. Isso os mantinha presos. Existe uma condicional para sermos libertos. E essa condicional é se. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar no grego é eleuterou. Eu espero que esteja certo. Que significa alguém que deixa de ser escravo por ter sido liberto, alforriado, ser colocado em liberdade do domínio do pecado. O problema é que os conceitos humanos estão ligados a uma tentativa de liberdade de fora para dentro. Jesus liberta de dentro para fora. O centro das emoções e decisões. Esta é a verdadeira libertação que reflete em todas as áreas da nossa vida. A libertação de Cristo, ela é completa. Eu entendo que a transformação é um processo, mas quando Cristo libertou Zaqueu, ele libertou ele completamente. O processo de transformação é outra história. Eu ando com Cristo, mas estou preso em algum pecado. Tem alguma coisa errada. Eu posso errar acidentalmente, porque a minha natureza é falha. Mas viver preso em algo é porque eu preciso ser liberto por quem? Só Cristo. A psicologia não pode fazer isso, a ciência não pode fazer isso, somente Jesus. Somente Jesus. O que pode nos manter presos? Você fala assim, mas eu achei que eu era descendente de Abraão e já estava totalmente livre. E você é descendente de Abraão. E você já tem a promessa sobre a sua vida de ser totalmente livre. Mas existem coisas que eu faço que pode me prender. Ou não tem? Tem ou não tem?
Quais são? Vamos ver? Primeira delas, viver de aparência. 2 Reis 5:1 fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória a quem? Quem dava vitória através de Naamã? Quem? O Senhor. Mas esse grande guerreiro era o quê? Ele era o quê? Eu preciso entender isso daí. Porque Naamã ele ia para a guerra como? Como que um general ia para a guerra naqueles tempos? Com armadura, todo fardado, para se proteger. Alguém via alguma coisa na vida de Naamã? Um guerreiro vitorioso. Mas quando Naamã voltava para casa, passava lá no palácio, recebia as honras do rei, recebia as honras do povo. Quando ele chegava em casa, que ele tirava aquela armadura para tomar banho, como ele era? E se Naamã não tratasse dessa lepra, o que iria acontecer com ele? Um general vitorioso que aos poucos estava morrendo. Uma aparência. Eu posso estar aqui nessa manhã falando de vitória para vocês, mas quando eu tiro a minha armadura lá na minha casa, eu é que sei como é que eu estou. E por que eu falo isso? Porque Cristo quer trazer liberdade em todas as áreas da nossa vida. Existe uma integridade de vida sobre nós. O homem, ele busca uma aparência. Às vezes, saindo de casa, no carro, acontece alguma coisa, conflito entre marido e mulher. Estou indo para a igreja. No carro, o violão canta. Aí eu chego na porta da igreja. Paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre este lugar. A irmã olha para o cara e fala assim: mas o que tem dessa porta para dentro? Não é o que tem da porta para dentro, é o que está no coração do homem. Aparência. O homem busca aparência, Deus busca o coração. É para chegar aqui e falar assim: meu irmão, a paz do Senhor, amém, eu preciso dela. Mas chega aqui, cara, vindo para cá, eu quebrei o pau com a minha esposa. E falei umas besteiras. Você ora por mim? Quero confessar para você, porque depois eu vou confessar para ela. Eu vou aqui cultuar o Senhor. Eu vou dar a minha oferta ao Senhor. Oferta não é grana só, viu? Oferta é tudo. Oferta é a sua vida. Eu vou cultuar o meu Deus. Eu vou entregar uma oferta aqui. E eu não posso fazer isso dessa maneira. Não vou fazer isso com uma aparência diante dos homens somente. Deus quer se relacionar com o meu verdadeiro. Repete isso. Jesus não quer te julgar. Jesus não quer te acusar. Quanto mais livre, mais autêntico serei. E quando eu falo de autenticidade, não é de grosseria não, viu? Isso é outra história. Mas autêntico é alguém que está livre, foi liberto por Cristo. A mulher samaritana foi liberta por Cristo, não foi? Ela tinha problema de falar do seu passado que foi curado? Então, viver de aparência é uma amarra, é uma prisão. Às vezes a pessoa não tem condição financeira, porque na vida a gente tem estações, não tem? São estações. Essa estação que você está vivendo, um dia ela vai passar. Vai chegar uma outra estação. Às vezes a pessoa não tem condição financeira. E gasta o que não pode para agradar quem não conhece e começa a se enrolar, começa a se prender nessa questão.
é falar assim, querido, ó, meu irmão, queria muito almoçar fora com você, mas nesse momento eu não estou conseguindo, não aguento. O budget não aguenta. É um bom deixa para a pessoa pagar teu almoço. Olha, estratégia linda. Não é não? Eu conheço o povo fala assim, não, vamos comer metade do sanduíche. Eu como metade, você come outra metade. Mas você não vai ficar sem almoçar por causa da sua condição. É libertador isso, gente. É libertador isso. Às vezes o filho em casa está virando o caminhão. E não se busca ajuda, não se aproxima. O casamento está indo para o vale. Não se busca ajuda, não se aproxima do corpo. Há saúde no corpo, há restauração no corpo. É libertador isso. Porque como eu e você, nós estamos em processo de transformação, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas transformações, eu tenho as minhas situações. E Deus quer se relacionar com o meu verdadeiro marciano. Tá certo? Outra coisa que aprisiona, ressentimento. Atos 4:1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram aos sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os religiosos, eles estavam ressentidos por quê? Porque os apóstolos estavam pregando que Jesus ressuscitou. Tem cabimento um negócio desse? Mas será que é isso verdadeiramente o motivo pelo qual eles estavam ressentidos? Ressentimento é o sentimento que se caracteriza pela existência de mágoa, rancores ou angústias. Se formam como consequência de uma ofensa ou a partir de uma atitude que é recebida de mau grado. O ressentimento é a ação de ressentir. Ou seja, de sentir de novo, a partir de uma atitude que foi mal recebida pela pessoa ressentida. Ou seja, ressentimento é o mal ocupando o coração do homem. Sabe aquele sentimento? Sentimento, normalmente, ele está aí porque existe uma situação que não foi resolvida. E ele tem legalidade para estar nesse lugar. É aqui, quando você vê aquele irmão, isso gera um sentimento no teu coração. É fato que existe uma situação que precisa ser resolvida. E o ressentimento aprisiona. Porque a partir desse momento você... Por que aprisiona? Porque a partir desse momento o ressentimento te leva a não se relacionar mais com essa pessoa. Você se torna cativo do ressentimento. É necessário resolver isso? Sim. Eu posso me prender a ressentimento? Posso ou não posso? Posso ou não posso? E aí, o que eu vou fazer? Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Eu entrego isso tudo debaixo dos pés da cruz. Será que é assim que funciona? Será que é assim que funciona? Nós temos uma promessa de liberdade, mas às vezes nós nos aprisionamos pelas nossas atitudes. Você é um ser emocional. E o sentimento, quando ele não é bem trabalhado, muitas vezes nós nos tornamos cativos. A igreja, que é para ser um lugar de amor, um lugar de restauração, um lugar de cura, um lugar de estabelecer o reino de Deus, eu me torno cativo, porque nos relacionamentos algo aconteceu, mágoa. Tem duas veias que nos prendem, mágoa e culpa. A Sueli fez algo e me magoou. Se eu não resolvo isso rápido, o que acontece? Toda vez que eu vejo a Sueli, ela muda até de nome. É a irmã mágoa. Eu não vejo mais a irmã Sueli, eu vejo a irmã que me magoou.
E às vezes ela nem percebeu isso. Por isso que é importante nós entendermos essas coisas. Quando o marido fala coisas, quando a mulher fala coisas, né? Aí você, no final do dia, você quer receber o salário da tua colheita, maridão. E o banco já fechou porque está magoado. Aí você fala, essa mulher, ela não é submissa. Precisamos aprender a lidar com essas coisas. Tá certo? Para sermos verdadeiramente livres. Terceiro lugar, presos à mentira. João 8,33. E eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos? É uma verdade isso, não? É uma verdade o que esse povo estava declarando? Eu sou descendente de Abraão. Nunca fui escravo de ninguém. É uma verdade? Claro que não. A mentira é um desvio da verdade. A mentira foi a estratégia que o diabo usou para fazer Eva cair. Desde o princípio, a mentira tem como objetivo retirar a credibilidade da verdade. Onde não há convicção de verdade, as mentiras são implantadas. É um pequeno desvio da verdade. É isso, porém é mais isso. E a partir daí se começam a trabalhar para que se retire a credibilidade da verdade. E uma vez que você retira a credibilidade da verdade, é um terreno propício para quê? Para que as mentiras comecem a ser implantadas. Então, eu preciso ser livre de quê? De aparência. De que mais? Ressentimento. Eu peço que eu venha sondar meu coração através do Espírito Santo. Existe ressentimento aí? Você sabe. Como que você sabe? Porque é você que sente. Não é? Eu sei, porque sou eu que sinto isso. E me prender a mentiras. Vou usar outro exemplo. A Fafá. Eu caminho com a Fafá há tantos anos. Um bom relacionamento, um relacionamento sadio. Aí acontece alguma coisa, ela me fere. Não, deixa eu firo ela. Porque é mais fácil. Aquela verdade que serviu como alicerce para 15, 20, 30 anos, a partir de um erro, isso pode se tornar uma mentira para nos afastar. Aí eu passo a crer mais na mentira do que na verdade que durou 20 anos. Pode ou não pode acontecer? Aí eu tenho a promessa de ser livre, mas eu estou preso por causa de uma mentira. É necessário deixar Jesus entrar para que aconteça uma verdadeira libertação e eu posso restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Vamos entrar no processo da verdadeira liberdade? Amém? Não existe liberdade sem conhecer o único libertador. João 8,36 fala assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Não basta somente ser liberto, é necessário também conhecer a verdade. João 17,3. E a verdade eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Lucas 9,18 fala assim, certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas do quê? Leia essa primeira parte do versículo, por favor. E ele lhes perguntou,
quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, enviado por Deus. Uma pergunta, duas respostas, dois entendimentos. A multidão cria que Jesus era quem? Um profeta, alguém que Deus enviou realmente. Mas mais do que isso, quando eu preciso de um milagre, o que eu faço? Eu busco a Ele. Que Ele é 24/7. 24/7. Call Jesus. He gonna do everything for you. Right? If you need it, He's there. Ele sempre vai estar lá por você. Mas essa busca é uma busca por necessidade. Existe um outro entendimento, que é o entendimento do discípulo. Eu acho lindo porque Jesus, ele tem um tempo com os discípulos dele. E esse tempo que o discípulo tem com Jesus, ele é esclarecedor, ele é transformador, ele traz o conhecimento de reino na tua vida. É necessário ter esse tempo com Jesus. You and Him. É o tempo que você tem com Ele. É o tempo que Ele pergunta e você responde. E é o tempo que você pergunta e Ele responde. No meio da multidão não dá para fazer essas coisas, dá? Não dá. É muito bom esse tempo aqui, mas é precioso o conhecimento, é precioso estabelecer na sua vida um relacionamento com o verdadeiro libertador. Porque as coisas que Deus me libertou há 20 anos atrás não são as mesmas que Deus precisa me libertar hoje. Tem coisas novas que Deus precisa me libertar hoje. E esse tempo com Ele é libertador. Tá certo? Porque os discípulos conheciam o libertador. A multidão conhecia o multiplicador de pão. A multidão conhecia o supridor. A multidão conhecia aquele que Deus enviou. Os discípulos conheciam o libertador. Aquele que foi falado por Abraão, que veio da linhagem de Davi. O leão da tribo de Judá. O príncipe da paz. Aquele que João falou assim, eis o Cordeiro de Deus. Esse é o libertador, aquele que tira o pecado do mundo. Esse relacionamento é transformador e ele faz toda a diferença. Tá certo? Segundo lugar, é necessário permanecer na palavra. Uma vez que eu conheço o libertador, uma vez que eu passo a entender quem é Jesus. Quem é Jesus? Nós estamos aqui com uma quantidade de pessoas. Se eu perguntar para cada um quem é Jesus, cada um vai ter um entendimento de quem é Jesus. Sim ou não? Mas a Bíblia fala quem é Jesus. Ele é Deus. Jesus, ele é Deus. E uma vez que eu entendo que ele é Deus, eu preciso agora permanecer nessa verdade. João 8:31 fala assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes, fala firmes. Como que tem que permanecer? Na pandemia, na vitória, na luta, quando ninguém quer, quando todos estão querendo desistir. Firmes, aonde? Na palavra, verdadeiramente serão meus. A regeneração nos dá a capacidade de permanecer. Uma coisa é dizer que crê em Jesus e a outra é se tornar um discípulo de Jesus. O primeiro passo pode ser um impulso momentâneo. Você está aqui no louvor, presença de Deus, dá para pegar e guardar no bolso. Fala, fica, né? Desculpa a expressão, não dá para botar Deus no bolso, mas é tão real. Aí você fala, quer Jesus? Eu quero Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e todas as bênçãos. Por quê? Por causa do momento, por causa do environment.
A presença de Deus traz essa convicção no nosso coração, ou não traz? Mas a partir desse momento que Jesus tocou o teu coração, a partir desse momento que ele entrou para ser morada na tua casa, aí é que começa um processo de transformação. E aí começa um processo de renúncia, de uma atitude permanente de obediência. Tá certo? O verdadeiro discípulo, o verdadeiro discipulado, é o caminho que me levará realmente ao conhecimento da verdade. A verdade liberta, o conhecimento transforma. A verdade quebra as cadeias. Porque hoje aqui, se você fala assim, Jesus, eu estou preso aqui, me liberta, ele te liberta. Ele quebra as cadeias, mas a partir desse momento, o conhecimento vai transformar a sua vida. Inteligência espiritual, para não voltar a ser preso novamente naquela mesma armadilha. Conhecimento espiritual, prática de princípios. É isso que a gente está falando. Só que tem um problema. Posso falar dele? Não. As coisas mudam muito rápido. Você lembra como você estava 20 anos atrás? 15 anos atrás? Eu peguei, eu não me considero uma pessoa velha, mas eu vi televisão, onde a televisão era preto e branco. E lá na antena da televisão tinha o quê? Você tem mais de 40. E você roubava o bombril da mamãe para botar onde? Quem está pegando meus bombril? Aí começa um processo, aquele telefone que ele era do tamanho da minha Bíblia. Você andava com dor nas costas no final do dia. Lembra ou não? Tinha que ter um backpack para botar ele para carregar, porque ele é tão grande. Aí foi ficando menor o negócio. Lembra do walk-talk, aquele radinho que você tinha e falava com os outros? 10-4. Aí falava também, 10-4, I got it, ok? Aí começou a entrar na era smart. Quem ficou naquele telefone analógico, aquele pequenininho? O meu pai tem um desses lá no Brasil. Eu falei, rapaz, velho, você parou no tempo. Imagina você chegando com esse telefoninho, aquele flip. Hello? As coisas mudam rápido. Todos os dias recebemos uma novidade. Como igreja, precisamos ter o cuidado de não estarmos somente atrás de novidade, mas sim perseverarmos na verdade, e na busca da verdade, alicerçados na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz nova todas as coisas. Viver com Deus é novidade de vida, é coisa boa. Ele transforma casamento, ele transforma pessoas, ele transforma esse pobre pecador que vos fala. Ele é fonte de vida. O evangelho é transformador. O apóstolo Paulo fala, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para transformar a vida do homem. Mas essa é a novidade que muda as nossas vidas. Você lembra do Babalu? Aquele chiclete lá do Brasil? Caro que só. Roubava as moedinhas todas da mamãe. Para no recreio você ficar mastigando Babalu. Na escola. Lembra disso não? O de morango era um negócio fantástico. Mas só que o gosto do Babalu durava quanto? 3 segundinhos. Aí depois você ficava mastigando borracha a manhã toda. Mastigando Babalu, né, irmão? É. E muitas vezes nós estamos assim, buscando novidade cada 3 segundos. Queremos novidade cada 3 segundos. O que a igreja tem de novo para me oferecer? Quero ir nessa igreja para ver o que tem de novidade. A novidade está em Cristo, meu irmão. Cristo é que pode fazer coisas novas na sua vida. A igreja não precisa estar correndo atrás de novidade. Deixa eu ver o que as redes sociais estão fazendo. Ah, não, pergunta, responde, tal. Não, isso é outra história. Isso é outra história. Igreja não é isso. Igreja, a novidade que a igreja tem se chama Cristo Jesus.
É isso que nós precisamos entender. Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu. O que ele respondeu? O que ele respondeu? Nem só de pão viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus na luta, no momento difícil, ele estava alicerçado aonde? Permanecer. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês se tornarão meus discípulos. O diabo, ele quer tirar essa identidade de você. Porque no capítulo 3, quando Jesus é batizado, os céus se abrem e do céu se ouvia uma voz: este é meu filho amado, em ti tenho encontrado prazer. Quantos já ouviram isso do Senhor? Você é meu filho, você é minha filha, eu te amo, você vai vencer, você tem as promessas de Deus sobre a tua vida. Mas na luta, o inimigo fala o quê? Você não vale nada. Sabe aquilo que ele falou? Se é verdade, por que não se cumpre agora? Se você é filho de Deus, por que você não desce dessa cruz agora? É porque não anda por qualquer coisa, anda por propósito. Tem propósito até na cruz. Tem propósito até na luta que você está passando. No momento certo, ele vai te tirar do lugar que você está. Ele não vai te abandonar. Permanece na palavra, fica firme. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E último ponto, para poder encerrar. Uma vez que eu reconheço o Salvador, que eu permaneço firme na palavra, ser livre é ser servo de Jesus. Liberdade é poder se oferecer voluntariamente como servo de Jesus. Romanos 12:1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdade, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Os apóstolos, homens libertos por Jesus, escolheram uma palavra para se apresentarem. Romanos 1:1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. 2 Pedro 1:1. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Judas 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo. Servo no grego é doulos, no aramaico é eved, que significa o quê? Os escravos não tinham vontade própria, nem direito à preferência. Eram tão somente propriedade exclusiva do seu Senhor. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. É isso. O homem sempre estará preso a algo. Liberdade é escolher Jesus como Senhor. Último versículo. Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, ou presos, e eu darei descanso, liberdade a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso
e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Segura o Baby Shark. Amém, queridos? Quero chamar os meninos do louvor para cá, por favor. Existe algo que nessa manhã, existe uma área, existe alguma situação que nessa manhã você se sente preso? Que você entende que circunstâncias, emoções, situações aconteceram. A vida ela é muito dinâmica. E que talvez você olhe para a sua vida como ela estava 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, e você olha para como ela está hoje, e você reconhece que algo mudou. O Senhor, Ele é tão amoroso, que juntamente com a verdade, Ele traz a graça. Porque a verdade, ela me liberta, e a graça me aproxima novamente do Pai. E não tem como eu fazer isso sozinho. Por isso que Jesus responde, por isso que Jesus, ele, em Mateus capítulo 11, ele fala assim: aconteceu alguma coisa, filho? Aconteceu alguma coisa, filha? Aconteceu algo que, de alguma maneira, entrou no coração. Uma semente, uma palavra, uma diversidade. E que hoje você se sente preso. É fácil reconhecer que você está preso? É fácil eu reconhecer que eu estou preso? Se eu estiver preso e não reconhecer, eu entro aqui hoje e saio daqui hoje preso da mesma maneira. Esse povo de Deus que estava conversando com Jesus, falavam de liberdade estando preso. Jesus apresentou uma liberdade para eles e eles terminaram essa conversa da mesma maneira que começaram a conversa com Jesus. Eu não estou afirmando, eu estou trazendo a palavra de Deus. Ela que te conhece, ela que te sonda, ela que me conhece, ela que me sonda. Mas esse Jesus que nos ama, Ele morreu por mim e por você, para nos dar uma vida plena. E se porventura na caminhada você se enredou com alguma coisa, Ele hoje, nessa manhã, está aqui para perdoar a tua vida e perdoar a minha vida e me fazer livre mais uma vez. Porque se verdadeiramente Cristo vos libertar, então vocês serão os meus discípulos. Existe um desejo do nosso coração de sermos discípulos de Jesus, mas pode ser que existe algo também que está me prendendo. Vinde a mim nessa manhã, vinde a mim nessa manhã, vinde a mim nessa manhã, vinde a mim nessa manhã. Ah, mas eu sou isso. Não. Você é um servo de Jesus, que tem vida plena, que tem bênção para Deus entregar nesse dia. Você se aprisionou com algum pecado? Está preso a pecado? Isso não é uma palavra de acusação, é uma palavra de liberdade. Jesus quer te libertar hoje disso. Hoje. Existem relacionamentos que te aprisionaram. Jesus quer nos libertar hoje. Existe uma caminhada linda pela frente. Mas se eu não for 100% livre, eu não conseguirei desfrutar 100% desse evangelho transformador. Queria que abaixasse as luzes, por favor.
Incline sua cabeça. Comece a pensar naquilo que nós falamos nessa manhã. E aplique isso na sua vida. Enquanto nós iremos ser ministrados pelo louvor, se você sente a necessidade de vir até aqui à frente, de orarmos juntos, eu quero ser a primeira pessoa. Eu já estou aqui à frente, porque nessa semana eu fui fazer o meu diário moral e vi coisas que precisavam mudar na minha vida. Falei, Jesus, é verdade, então vamos mudar isso também. Se existem coisas que você entende que precisam ser transformadas na sua vida, e que sozinho você não vai conseguir. Você não vai conseguir liberdade buscando liberdade. A liberdade vem através do conhecimento da verdade. E não adianta só conhecer a verdade. É necessário ser liberto por essa verdade também. Porque às vezes nós conhecemos a palavra, mas eu preciso deixar que a palavra me transforme. Se você sente necessidade, se você deseja vir aqui à frente, eu gostaria que você desse esse passo de fé, e nós iremos orar junto. Enquanto o louvor está ministrando, por favor, saia do seu lugar e venha aqui, nós vamos orar juntos. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu e seja livre. Jesus, nós reconhecemos, meu Deus, que precisamos de Ti. Nós reconhecemos, Jesus, que nessa manhã precisamos de um toque Teu. O mesmo Jesus que encontrou aquela mulher samaritana, naquele dia, que libertou ela das suas amarras, das suas prisões,
dos seus medos, dos seus traumas. Esse mesmo Jesus está aqui nessa manhã. E pergunta a cada um: aonde é que dói? O que você quer que eu te faça? Aonde é que você quer que eu toque nessa manhã? Conheço e vejo todas as coisas. E o Senhor nessa manhã está aqui para nos abraçar, para recolher essas lágrimas, para recolher essa dor, para tirar essa dor, o trauma, colocar um unguento de cura, te fazendo inteiro e te fazendo inteira, porque a restauração ela é plena. Jesus, eu peço que o Senhor venha trabalhar em cada coração, de acordo com a necessidade de cada um, Senhor. E de hoje em diante, Senhor, nos fazendo livres, restaurados, fortalecidos pela Tua graça e pela Tua verdade. No nome de Jesus. Todas as prisões da alma, Jesus, eu peço que agora o Senhor esteja libertando, Senhor. Seja a pessoa que está aqui à frente ou aqui está sentada, seja na minha vida. Jesus, nós queremos ser livres. Jesus, nós queremos andar em liberdade contigo, Senhor. Perdoamos e recebemos perdão. Senhor, vai até aquela legalidade que causou esse trauma. Jesus, vai até a esse lugar que trouxe culpa nas nossas vidas. Jesus, na Tua cruz o Senhor pagou o preço por todas as coisas. Tetelestai, está consumado. Então nesse dia retira a legalidade da culpa, retira a legalidade da dor, retira a legalidade, Senhor, da mágoa, na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, e estabelece, Pai, algo novo em cada coração. Vem com Teu amor, Jesus, vem com Teu amor nos banhar nessa manhã. Vem com Tua verdade, Senhor, nos dizendo que nós somos os Teus filhos amados. Que juntamente contigo, juntamente com Tua cruz, o Senhor nos dará todas as coisas que nós precisamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu castigo, o castigo que o Senhor levou sobre si naquela cruz, curou as nossas feridas, restaurou a nossa vida, Pai. E hoje somos ovelhas do Teu rebanho. Obrigado, Jesus. Obrigado porque antes nós não éramos nem povo, mas agora o Senhor nos fez o Teu povo. Jesus, eu peço que essa graça e esse favor que está sobre nós entre nas famílias, restaurando famílias. Deus, eu oro por essa cidade que o Senhor tem nos plantado. Declaramos cura, Senhor, sobre essa cidade. Declaramos, ó Deus,
que muitos virão à tua casa, porque Betel é casa de Deus, buscando cura, buscando restauração, buscando o Senhor da vida. E aqui encontrarão, no nome de Jesus.